Já estamos aqui com o nosso convidado, mais que especial, no nosso Café PT, deputado federal Gilmar Tato. Muito obrigada pela sua presença. É muito bom ter o senhor conosco aqui no nosso Café PT, falando desse assunto tão importante. Bom estar aqui, Jéssica. De novo na TV PT. Eu tenho um carinho muito especial por essa televisão. A gente modernizou e é bom que está funcionando a todo vapor. É isso. Prazer estar aqui com vocês. A gente gosta muito de ter o senhor aqui também conosco. E o nosso bate-papo de hoje é sobre um assunto que vai fazer muita diferença na vida da população, no estudante, no trabalhador, enfim, todo mundo utiliza o transporte público. É um valor, não é mesmo, deputado, que se a gente soma ali os 5 dias na semana, tem gente que trabalha no sábado, domingo também, acaba sendo um valor de 400, 500 reais. A tarifa hoje custa cerca de 5,50, ônibus, metrô. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, não é uma ideia nova, já é uma ideia antiga. Como é que surgiu e essa ideia que o senhor defende tanto? Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de colocar a tarifa zero funcionando a todo vapor no nosso país. Vamos lá. O transportes, o direito de vir, é um serviço essencial. Isso está cravado na Constituição. E é o único serviço que é cravado na Constituição, essencial, que nós pagamos para usar. E ele dá acesso a outros serviços. Dá acesso à educação, à saúde, a passear, a você curtir a cidade, a você ir numa consulta médica, a procurar emprego, entendeu? Então, há uma injustiça muito grande de pagar para o uso do transportes. Eu sempre faço um comparativo, Jéssica. Imagina uma mãe ou um pai levar uma criança na creche e antes de deixar a criança na creche, lá com a professor, passa no guichê e paga 10 reais ou 11 reais, todo dia. Soa estranho. A mesma coisa você ir num posto de saúde e lá, antes de fazer a consulta numa UBS, você vai lá e tem que pagar 10 reais. Soa estranho. Por quê? Porque são serviços público, gratuito e universal. E o transporte não é. Então, eu sou um estudioso deste tema, né? Eu fui secretário de transportes numa cidade de 12 milhões de habitantes, que é a cidade de São Paulo. Nós reestruturamos o transporte lá, instalamos o bilhete único, que permite que a pessoa pague apenas uma tarifa e anda 3 horas no sistema de transporte, tanto de subpneus como de trilhos, metrô e trem. E organizamos através de faixas de ônibus, de calçada aberta, como a Paulista aberta, e também de ciclovias. E o que está acontecendo no Brasil? Há um colapso do sistema de transportes, no seguinte sentido, o funcionamento de fazer com que a pessoa pague para usar o transporte, ele já não dá mais certo. Por quê? Porque, primeiro, que vai ficando cada vez mais caro. As pessoas não têm esse dinheiro. Então, na medida que fica caro, as pessoas começam ou a andar a pé, ou deixam de usar, ou começam a andar a pé, ou começam a ir por Uber, ou compram uma moto. Entendeu? E aí você tem que... A prefeitura tem que criar, portanto, o subsídio. E a prefeitura também tem limites. Então, o que nós precisamos criar no Brasil? Um sistema único de mobilidade, nos mesmos moldes do Sistema Único de Saúde, onde tem responsabilidades do governo federal, da União, dos governos estaduais e dos municípios. O que não pode é o usuário pagar. Porque este usuário, você pega metrô. Sim. O que acontece? Você paga 2 vezes, porque você paga impostos. Sim. Aqui em Brasília, e se tiver subsídio do governo do Distrito Federal, que é também dinheiro seu, uma parte dele, desse subsídio, e você paga quando entra no sistema de transporte. Então você é penalizada. E você causa um benefício para a cidade, do ponto de vista ambiental, que você está no transporte público, coletivo, do ponto de vista que você não causa congestionamento, e você é penalizado. Entendeu? Então, às vezes as pessoas não param para pensar nisso. Então, nós temos que mudar esse mecanismo. Fazer com que o usuário do sistema de transporte, ele tem que ser valorizado. Ele não pode ser penalizado. Ele não paga 2 vezes. Então,
Isso não é uma... A gente não está inventando uma jabuticaba. No Brasil já tem 138 cidades que têm a tarifa zero 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. E tem cidades locais, como aqui no DF, que você tem aos domingos. A cidade de São Paulo também tem aos domingos. Você tem locais que já tem para o estudante 100%. Você tem locais que tem acima de 60 anos. Você tem dia de eleição, o TSE já está dizendo que não pode cobrar dia de eleição. Dia de Enem tem cidades que não, também dá tarifa zero. Então, aos poucos, isso vai estar acontecendo, né? Mas, deputado, como é que funcionaria na prática, né, caso essa medida conseguisse ser aplicada em todo o país, em todas as regiões? De onde que tiraria esse dinheiro, incluiria esse dinheiro da passagem, por exemplo? Como é que o governo faria de forma orçamentária? Como é que isso poderia ser realizado, ser feito na prática? Então vamos lá. Primeiro você faz um programa. Você não precisa fazer de uma vez. Então você faz um programa, as cidades vão aderindo, os prefeitos vão aderindo, tem que se organizar as cidades para isso, tem que criar um fundo municipal de transportes para ser de fundo a fundo, o governo federal participar e pôr dinheiro também, uma parte do governo federal pôr nesse fundo. Tem que mudar os contratos com as empresas de ônibus, porque esses contratos, por exemplo, se ele for por passageiro transportado, quando você põe a tarifa zero, aumenta muito o número de usuários. Aí, isso aqui não é uma bolsa para empresário, então você tem que mudar o contrato, tem que ser por quilômetro rodado, né? Por custo. Então, essas mudanças, elas precisam ser feitas. Deixa eu te falar, se nós mudarmos a sistemática do Vale Transportes, ao invés do empregador dar o Vale Transporte para o empregado, se ele depositar no fundo, e se ele depositar para todos os empregados, todos, R$200 por mês, R$200 por mês. Vamos lembrar que aqui a passagem era de R$5,50, é R$11 por dia, vezes 22 dias úteis dá mais de R$250. Eu estou falando R$200 por mês. Só este dinheiro ele banca todo o sistema de transportes. Por quê? Porque o fato de descontar 6% do salário de quem está na CLT, se essa pessoa ganha acima de R$3.500, já não vale mais a pena, porque o 6% é maior do que o que ele gasta no transportes, né? E tem gente que usa o Vale Transporte para outros para comer, para fazer outros, que também não pode, usa como se fosse salário, não é salário, entendeu? Então, essa sistemática da mudança do Vale Transporte, depositar no fundo, e empresa que tem até 9 funcionários, você pode isentar ou cobrar R$100, entendeu? Até 9 funcionários dá 81% das empresas no Brasil, entendeu? Então, eu estou falando um dos exemplos. Você tem outros, que pode ser a CID da gasolina, de quem usa o carro, você aumentar a CID, entendeu? Porque a tarifa zero, ela permite um debate que tem a ver com a democratização do viário. O viário não é democrático. Por quê? Porque as pessoas que andam de carro, elas usam 7 vezes o espaço que ela mesma. Ela é a razão do congestionamento e ela não paga nada por isso. Então, nós podemos cobrar uma tarifa, uma passagem, pelo uso excessivo do viário. Entendeu? Então, te dei já 3 exemplos que poderia ser. Tem outros, entendeu? O problema de implantar tarifa zero não é um problema de dinheiro. O mundo está sobrando dinheiro. Você tem fundo agora ambiental, fundo da Amazônia, entendeu? O Bolsa Família, quando começou com 18 bi. 18 bi. Hoje, o Brasil saiu do mapa da fome, e é um orgulho, inclusive o Lula está indo lá na ONU, foi na Unicef, foi tudo quanto é lugar, está falando no mundo inteiro sobre o Brasil, esse orgulho do Brasil saído do mapa da fome. Sabe quanto que o governo federal gasta do orçamento por ano para Bolsa Família? 160 bi. 160 bilhões. Ninguém fala nada que é muito dinheiro. Não é. Entendeu? Olha o preço. Então, o preço para a gente ter uma cidade saudável,
para as pessoas se apropriarem da cidade, para curtir a cidade, para poder namorar, procurar emprego, visitar parente, ir numa consulta médica, ir numa atividade cultural, num show. A qualidade de vida é maior, né? Ir no esporte, ir para um parque, sim, entendeu? Pegar os filhos, pegar a mulher, pegar o homem. Não tem preço isso, não tem preço. Entendeu? Então, felizmente, então eu estudo isso, funciona no Brasil 108 cidades. Eu tenho um país que tem a tarifa zero, que eu fui lá, que é Luxemburgo, um país inteiro. Tem 2 capitais, uma eu conheço, né, que é Tallinn, na Estônia, que tem tarifa zero, e eu fui em Belgrado, na Sérvia, que lá eu fui, visitei, andei no sistema de ônibus, metrô, visitei a prefeitura lá, tem 1.700.000 habitantes, né? A maior que eu conheci foi lá, a maior do Brasil é Caucaia, no Ceará, na região metropolitana do Ceará. Então eu estudo profundamente. Isso aqui eu fiz questão de trazer, isso aqui é um livro eu queria que o senhor mostrasse que eu lancei esse livro para a editora Alameda. Tem o prefácio do Fernando Haddad, que foi prefeito da cidade de São Paulo, hoje é o ministro da Fazenda, e que eu fui secretário de transporte com ele por 4 anos. E a capa deste livro tem o MASP, e aqui tem uma coisa que é o orgulho, que é o símbolo do Brasil, não é só da cidade de São Paulo, mas é do Brasil, que é a Avenida Paulista, e que tem a ciclovia que nós fizemos. E deputado, é muito interessante, eu queria que o senhor explicasse também para o pessoal de casa o que eles podem acompanhar e ler nesse livro, que a tarifa zero ela também acaba sendo uma cadeia, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que você zera esse valor, a pessoa vai preferir utilizar o transporte público. E com isso, o trânsito fica menos impactado, fica mais tranquilo. Então, a qualidade de vida acaba aumentando em todos os âmbitos sociais da vida do trabalhador, não é mesmo? Não, diminui os acidentes. Isso. Desafoga, portanto, toda a rede hospitalar, diminui os acidentes, diminui o congestionamento, portanto, aquece a economia. E nas cidades onde foi implantada a tarifa zero, a economia aumentou de 20% a 30%. Melhora do ponto de vista ambiental, diminui a poluição. Diminui do ponto de vista da saúde das pessoas, porque as pessoas saem de casa, né, para fazer qualquer atividade. Né? Tem muita gente que não sai de casa porque não tem dinheiro, entendeu? Porque a pessoa gasta esse dinheiro. Ela não guarda esse dinheiro que vai ser economizado. Sim. Ela vai pôr no comércio. Ela vai aplicar de alguma maneira. Vai aplicar, entendeu? Ou na alimentação, ou na compra de roupas. Enfim, é um dinheiro que gira, entendeu? Então, e o Brasil pode ser um país, como nós inovamos no Sistema Único de Saúde, uma garantia na Constituição de 88, que nós do PT implantamos, nós defendemos, e que foi um pacto que nós fizemos com a sociedade brasileira, o país fez, a nação fez. Nós temos que fazer na mobilidade, no transporte. Com entendeu? certeza. E aí, Jéssica, eu fiquei muito emocionado, porque no dia 21 de agosto de 2025, na volta, o presidente Lula, eu peguei carona com o avião dele. Na volta, estava só eu e ele, e há muito tempo eu estava querendo conversar com o presidente Lula sobre essa questão da tarifa zero. E eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula na volta. Foi mais de 1 hora de conversa. O senhor disse, né, que houve essa viagem com o presidente Lula. Queria que o senhor falasse para a gente o que vocês conversaram, como é que o senhor trouxe essa iniciativa, essa proposta para ele, que hoje, né, já está virando aí, já está, na verdade, no centro do debate nacional. Conta todos os detalhes que eu estou curiosa. Então, aí nós estávamos voltando de Sorocaba. Há muito tempo eu queria conversar com o presidente Lula sobre a tarifa zero. Voltando de Sorocaba, que ele foi entregar 400 unidades móveis de saúde, e já era depois do meio-dia, e aí ele me convidou para ir na ala dele, na frente do avião, para almoçar com ele. E parece que os astros estavam alinhados naquele dia, né? E eu já estava pensando sobre o tema. Uhum. Mas aí estava o Laércio. O Laércio é um jornalista que acompanha o presidente. E estava o Stucker, que é o fotógrafo. Né? O Stucker chegou depois, mas logo em seguida chegou. E o Laércio estava falando das notícias para o presidente e falou: presidente, tem um candidato em Nova York, um muçulmano, que ele tem umas propostas inovadoras. Né? Ele vai estar propondo congelar os aluguéis lá,
está propondo creche para todo mundo, da cidade de Nova York, e está propondo a tarifa zero na cidade de Nova York. Entendeu? Aí eu não combinei com o Laércio, entendeu? Eu não combinei. Aliás o Mandani se elegeu e hoje é prefeito de Nova York. Vai a posse dele dia 1º de janeiro. Gostaria de estar lá, inclusive. E mandei uma carta convidando ele para vir para o Brasil. Já mandei essa carta para ele. Mas eu quero ir em Nova York para acompanhar como é que ele vai implantar a tarifa zero lá e ajudá-lo se for preciso, né? E aí foi a coisa, presidente, o senhor fez muito pelo Brasil, né? O senhor tirou o Brasil da fome, o senhor agora, defesa da soberania, estava muito forte aquela coisa com Trump, né? Taxação, né? O senhor orgulho de zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Não tinha zerado ainda, mas estava propondo, né? E o senhor fez muito para a educação, para a saúde. Eu falei, presidente, tem uma coisa que nós devemos para o povo brasileiro, que é a tarifa zero. E falei isso que a gente está falando no primeiro bloco, que é o único serviço essencial que as pessoas pagam para usar. E interessante, Jéssica, que ele começou a ficar muito interessado pelo assunto. Entendeu? Eu me emociono. Eu imagino. É um ganho, né? Aí ele falou, Gilmar, eu sempre digo que a cabeça pensa onde o pé pisa. E ele falou, olha, faz muito tempo que eu não pego ônibus, né? Faz mais de 30 anos. Eu falei, mas eu vou estudar. Apresente uma proposta. E foi aí, presidente, eu apresento a proposta, e foi aí que a partir de lá nós começamos a fazer estudos. Nós fizemos um pool de deputados, porque eu sou coordenador da frente da tarifa zero na Câmara Federal. Nós fizemos um pool de deputados e contratamos a Universidade aqui de Brasília, junto com a gente da Universidade de São Paulo e de Minas Gerais. E nós preparamos esses estudos, está pronto para entregar para o presidente. E, ao mesmo tempo, depois desta conversa, o que aconteceu? O tema tarifa zero deixou de ficar uma coisa muito fechada, um problema social que algumas pessoas defendiam, tal, e todo mundo começou a discutir. Porque o presidente anunciou na reunião ministerial de que ele teve uma longa conversa comigo e que pediu para que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fizesse estudos, entendeu? Então, quando o presidente anuncia, o Brasil inteiro fica sabendo. Eu não falei, achava que não era nem para falar. E foi a partir daí que fiz várias conversas com o Ministério da Fazenda, conversas com o Ministério das Cidades, até na Casa Civil já fiz conversas, em SRI eu fiz conversas, nós estamos agora, eu estou aguardando o presidente me chamar para apresentar a proposta para ele, parte disso que eu estou falando, inclusive o cronograma de implantação daquilo que eu imagino que poderia ser feito, este programa como deveria, do ponto de vista jurídico, inclusive, fontes de financiamento, uma parte eu tenho ideias, mas é a Fazenda que tem que arrumar dinheiro, não sou eu, entendeu? Né? E a Fazenda sempre arruma dinheiro, acabou de arrumar dinheiro aí para, né, taxou os BBBs, que é uma votação importante, né? O pessoal das fintechs, de bets, aumentou a contribuição do lucro líquido das empresas. Então, dinheiro arruma, dinheiro tem, é isso que eu falo. E aí o governo federal entra com uma parte, 50%, os governos estaduais com outra, e os municípios que já entram com outra. Então, de tal maneira que, a partir daquela conversa, as coisas começaram a andar. Na Câmara, eu propus uma comissão especial, que era para ser instalado agora no mês de dezembro, esse tumulto da Câmara acabou não acontecendo, vai ficar para fevereiro, para discutir a tarifa zero. Mas mesmo os assuntos que é o marco regulatório está andando na Câmara, tá certo? Em relação a isso, tem vários projetos meus que eu apresentei ligado à tarifa zero. A própria Luísa Erundina tem um projeto também, uma PEC, que é ligado a essa questão da tarifa zero. E, assim, se não conseguir implantar neste mandato, começar nesse mandato, eu não tenho dúvida nenhuma, Jéssica, que vai entrar no programa de governo do presidente Lula no próximo mandato, entendeu? Tem duas coisas que nós temos que fazer, começar, se não nesse mandato, no próximo mandato, que é o fim da escala 6 por 1, entendeu? Que é um absurdo as pessoas
trabalhar 6 dias, descansar um, que na verdade não descansa. Vai lavar roupa, vai preparar comida durante a semana, entendeu? A pessoa acaba não tendo, né, lazer, não visita amigos, e a tarifa zero. Então, essas duas coisas, nós do PT, nós vamos discutir a diretriz do programa de governo e provavelmente nós vamos... O PT já defende, as resoluções do PT já falam da tarifa zero. Eu tenho feito reuniões, audiências públicas no Brasil inteiro, às vezes presencial, às vezes online, que é discutindo esse tema. Então, esse time virou pauta política. E quando vira pauta política, as coisas saem, entendeu? Então, por isso que eu me emociono, porque realmente tem a ver com a minha luta desde lá atrás. Às vezes a gente estava meio que pregando no deserto, entendeu? E as pessoas não acreditavam que era possível. E quando o Lula chama a atenção do presidente, o presidente ele ouve e ele determina que quer fazer estudos, né? Porque ele tá no radar dele. E o mais legal é que as pessoas, em função disso, as pessoas agora encontram ele, deputados, prefeitos, encontra o presidente e fala, presidente, você tem que ajudar na tarifa zero, entendeu? Entrega estudos para ele, sabe? E eu acho muito legal, né? Muito legal. Mas, deputada, é motivo de orgulho mesmo, porque a gente vê a discrepância, né? Enquanto a extrema-direita está tentando emplacar aí PEC da dosimetria, tentando reduzir as penas, o senhor vem trazendo esse projeto que faz a diferença e com certeza vai ajudar muita gente, principalmente muitas famílias, né? É discrepante aqui os dois lados. Eu acho que a grande revolução das cidades é a tarifa zero. É isso que eu preciso, o povo do PT precisa entender isso, entendeu? Porque primeiro que tem que ser universal, não é só para pobre, não é só para quem precisa, é para todo mundo, rico ou pobre, como o sistema único, como o SUS, como a saúde, entendeu? Todo mundo pode usar, né? E muda o funcionamento da cidade, o comportamento das pessoas muda. E para que serve a cidade? Para as pessoas curtirem a cidade. Tem gente... Tem depoimento em Caucaia, assim, a pessoa mora em Caucaia. Caucaia é uma cidade litorânea, né? Uma praia bonita que tem em Caucaia, no Ceará. As pessoas moram no município e não conheciam a praia. Então as pessoas conheciam, eu comecei a ir na praia, conhecer a praia, entendeu? Em São Paulo, as pessoas não conhecem a Avenida Paulista. Não conhecem, tem gente que não conhece o centro de São Paulo, entendeu? Mora na periferia, mora num bairro distante e não conhece. Nunca viram, não sabe onde é a sede da prefeitura, não sabe onde é a Praça da Sé, o Anhangabaú, vê pela televisão, o Teatro Municipal, entendeu? A biblioteca, a Paulista Aberta, não consegue ir porque não tem dinheiro. Então, essa coisa das pessoas se apropriarem da cidade, tudo que ela pode oferecer, os serviços, a beleza de uma cidade, entendeu? Não é possível. E se o PT não assumir essa bandeira, a direita vai se apropriar. Nós temos vários municípios que são municípios de prefeitura de direita que faz. O prefeito de direita deu um jeito e fez a tarifa zero, entendeu? E tem prefeituras do PT de esquerda que não faz. Tá certo? Então, e essa coisa que eu falo por aí, tem cidades pobres que têm tarifa zero e que não têm tarifa zero. Tem cidades ricas que têm tarifa zero e que não têm tarifa zero. Geralmente, se você colocar 2 a 3% do orçamento para a tarifa zero, você resolve o problema do acesso à mobilidade de todo mundo, entendeu? E a tarifa zero, portanto, ela chama para você uma cidade mais agradável. Aí depois vem reduzir velocidade, aumentar as calçadas, fazer ciclovias, fazer mais faixa de ônibus, entendeu? Você começa a fazer a transição energética de ônibus a diesel para ônibus energia limpa, entendeu? E como aumenta muito o número de usuários no sistema, você tem que aumentar muito o transporte sobre trilhos e ônibus. Então, você pode fazer a transição energética já com isso. E se você aumenta muito o número de ônibus, você gera emprego em toda a cadeia produtiva. Então, ao invés de você dar incentivo para o usuário do transporte individual, você dá incentivo para o usuário do transporte público e gera emprego na cadeia produtiva. Entendeu? Então, todos ganham. Todos ganham.
E acho que é essa a grande inovação, é a grande revolução que o PT pode propor na próximo mandato do presidente Lula e o presidente Lula bancar isso, entendeu? Porque precisa de recursos, não é fácil, entendeu? Do ponto de vista da implantação, do gerenciamento, do funcionamento disso, eu tranquilizo todo mundo. Eu sou o secretário que mais tempo ficou como secretário de mobilidade na cidade de São Paulo. Como secretário, o Haddad e a Marta me permitiu isso. Eu fui presidente das duas empresas, da SP e da CT, uma cidade de 12 milhões de habitantes. Então, se lá funcionou o bilhete único, então funcionar a tarifa zero é a coisa mais fácil do mundo. Vamos torcer para que isso aconteça. 2026 vem aí, né, com muitas promessas, ano, se Deus quiser, de reeleição. E eu vou me despedir do senhor, infelizmente. Foi um bate-papo muito bacana. Passou muito rápido. Passou muito rápido. É um assunto, né, como a gente disse antes de gravar, que com certeza a gente vai extrapolar os 30 minutos, porque é um projeto que, meu Deus, vai fazer muita diferença na vida de todo mundo. E o senhor anteriormente mostrou o seu livro, eu queria que o senhor mostrasse de novo. E para a gente finalizar, tem um lançamento aqui em Brasília, como é que faz o pessoal de casa comprar? Explica para a gente, tintim por tintim. Eu fiz o lançamento em São Paulo, tem na minha rede social, a pessoa pode ir lá e ver como que compra, né, do endereço. Tem no Amazon, tem no próprio Amazon e outras também. Não sei se tem no Mercado Livre, mas no Amazon eu sei que tem. E tem na própria editora, né? Na editora Alameda. E eu pretendo ano que vem fazer o lançamento aqui em Brasília. O lançamento que eu fiz foi lá no Armazém do Campo, foi muito legal, muito emocionante. Casa em Brasília, estaremos lá, com certeza. E eu estou muito contente. Esse ano, para mim, estou fechando com chave de ouro, entendeu? Também. Porque esse tema entrou na agenda política do país e o presidente Lula pediu estudos. E quando ele pede estudo é porque está com vontade de fazer. Opa! Obrigado, Jéssica. Eu que agradeço. E aí, quando for implementado, o senhor volta também, né? Para a gente falar mais sobre isso, com certeza, né? Com certeza. Foi muito bom ter o senhor aqui conosco. Querida. Muito obrigada. Que 2026 seja um ano aí muito positivo para todos nós.